Olá, bem-vindos ao canal Crossbeat, Literatura de Alto Impacto. E eu queria também abrir um parêntese aqui sobre as escolhas dos nomes dos personagens, que já é um tema bastante debatido. A ideia, por exemplo, de que Bento, o abençoado, o bendito, se transmuta em Casmurro, sisudo, solitário, amargurado. A ideia de Capitu, como a capitã de seu destino, que toquei nesse ponto, Maria Capitulina, no último vídeo. E queria também colocar algumas questões sobre o sobrenome, por exemplo, Santiago. Bento é Bento Santiago. E já foi também trabalhada a interpretação dessa mistura entre santo, né, esse homem santo, abençoado, e esse santo detentor da verdade, com Iago, esse personagem da peça Otelo, que é quem causa a intriga entre Otelo, o casal Otelo e Desdémona, como se a intriga, quem causa a intriga no casamento de Casmurro é o próprio Casmurro, né? Ele é Iago também, ele é santo, ele é Bento, mas ele é Iago também, ele também causa a própria intriga no seu casamento. E também pensar, são interpretações que já estão aí, já são debatidas, e também pensar na ideia de Santiago, Bento é Bento Santiago, de Santiago como santo, Tiago também, é porque Tiago vem de Jacobus, vem do latim e remonta ao hebraico, que é Jacó, Tiago é Jacó, e Jacó é etimologicamente aquele que pega no calcanhar, o traiçoeiro. Então, e Machado de Assis tem romance Esaú e Jacó. Então, esse traiçoeiro, esse caráter do traiçoeiro, do que se trai nas suas próprias percepções, na sua própria visão de mundo, há algo de traiçoeiro, também está contido no nome, pode estar contido no nome Santiago, nesse nome, nesse sobrenome, né? Bento é Bento Santiago. Então, o tempo todo esses jogos narrativos de Machado. E Maria Capitolina, que é capitã de seu destino, mas é Maria também, símbolo dessa mulher que é soberana, senhora de si, e dessa santidade que se evoca no nome Maria. Maria Capitolina é Maria Capitolina de Pádua. E Pádua lembra quem? Santo Antônio de Pádua, o santo casamenteiro. Então, ele é casamenteiro, então tem esse ideário do casamento feliz, que está no sobrenome de Capitu. Também, além de tudo, Pádua, Santo Antônio de Pádua era conhecido pela caridade, então esse coração bom, e pela boa retórica, né, pela boa palavra. Então, Capitu ainda tem essa retórica, essa palavra, esse poder de persuasão que lhe confere, que o nome traz lhe conferindo atributo. Interessante pensar num dizer do próprio Bento, quando ele diz, acho que no capítulo 31, Capitu era Capitu, uma criatura muito singular, muito peculiar, mais mulher do que eu era homem. Então Capitu era muito de si, né? Era mais mulher do que Bento tinha de homem, né? Como a presença de Capitu era muito forte e muito senhora, dona de si. Algo interessante também a se pensar sobre isso, voltando à questão do silêncio de Capitu, porque Bento queria dominar tudo. Tem um momento que ele fala que ela olhando o mar, né? Ele tem ciúme do mar. Então Bento tinha ciúme dos pensamentos de Capitu, ele queria saber o que Capitu pensava, tinha ciúme de tudo. Mas Capitu é capitã de seu destino nesse lugar em especial, um lugar que ela não deixa que Bento veja e que nem nós, nem a sociedade, que ninguém veja plenamente, que é o lugar do seu pensamento. Bento não consegue dominar Capitu no mais íntimo no que de mais íntimo passa em seu coração. Então ele não tem acesso a isso que ele tanto queria, né? Ter acesso a dominar
essa mulher nesses pensamentos, dessa mulher saber tudo que essa mulher pensava. Então, as lacunas que Capitu deixa são um modo de liberdade, dela se colocar livre diante de Bento, diante das amarras sociais e dos julgamentos que ela, como mulher, já teria desde sempre. E pensar também que poucos capítulos depois, Bento narra a morte da mãe. E ele diz que não quis colocar na lápide sequer o nome da mãe, datas, nenhuma data, nada. Só a alcunha, uma santa. E tem até uns problemas com a igreja, burocráticos, porque a igreja não canonizou essa mãe, né, essa mulher. Então a igreja dá um pouquinho de trabalho para aceitar, mas acaba aceitando e que ele coloca e Bento coloca na lápide da mãe uma santa. Para a gente pensar nessa grande questão, né, do homem também, que vê como santa apenas a mãe, e a mulher nunca vai chegar a esse patamar sagrado dessa mãe, nessa visão de mulher como santa. Dá pano para manga aí pelos psicanalistas. E lembrar que José Dias ainda completa e diz que ela não era só uma santa. Se a conhecessem, o problema, essa recusa, essa demora em aceitar que coloque uma santa, é porque não a conheceram. Porque se a conhecessem, aí ele usa o superlativo, que lhe é característico, sempre usar superlativos, santíssima. E não esquecer que José Dias é um dos responsáveis por incutir na cabeça de Bento essa visão de Capitu como oblíqua e dissimulada. Então é isso, são também escolhas narrativas os nomes e trazem pano para manga para a gente pensar, refletir, viajar na narrativa machadiana. Comentem o que vocês acham e se vocês têm mais contribuições sobre os nomes dos personagens. Vou gostar muito de escutar, de ler. Até a próxima.